Rodada no Campeonato Brasileiro tem Coritiba e Corinthians. Vamos ver agora como é que está a situação do Corinthians para esse confronto. Único invicto no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ao Paraná encarar o Coritiba. Mais do que 3 pontos, o Timão entra em campo no Couto Pereira para defender a liderança da competição. Com 19 pontos em 7 jogos, o time dará início a uma maratona de 3 partidas em 7 dias, todas diante de rivais que figuram no G6. Além do Coxa, o Alvinegro encara o Bahia e também o vice-líder Grêmio, que está ali colado, a 1 ponto atrás na tabela de classificação. Na última rodada, o Corinthians bateu o Cruzeiro por 1-0 e completou a incrível marca de 16 jogos sem derrota. O técnico Fábio Carille terá força máxima. Fagner e Rodriguinho estão de volta após servirem a seleção brasileira. Duelo contra o terceiro colocado. Briga pela ponta. A fria capital paranaense vai esquentar com esse Coritiba e Corinthians. As informações, então, mais uma rodada do Brasileirão. Vamos saber como é que o Corinthians está preparado para esse confronto. Então, o André Cavalcante já está aqui ao vivo para trazer informações do Timão. Seu André, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Nivaldo Preto? Boa tarde para você, boa tarde, Fox. Vocês estão vendo que eu estou aqui numa parte diferente do Centro de Treinamento Joaquim Grava. Estou em frente ao Lab Corinthians R9, que é uma estrutura criada pelo Corinthians a partir de 2009, quando o Ronaldo esteve aqui. O Ronaldo, com todo o seu conhecimento de preparação dos melhores clubes do futebol europeu, quando ele veio para cá, não agregou somente na parte técnica dentro de campo, mas também ajudou o Corinthians na construção desse centro de treinamento, que hoje é referência no futebol brasileiro, e ajudou inclusive na compra, pelo menos na indicação dos equipamentos que seriam comprados para essa estrutura, uma espécie de musculação, uma sala de musculação, mas no mais elevado nível, com aparelhos diferentes, aparelhos muito modernos. Vocês vão ver imagens, inclusive, do pessoal do Corinthians treinando há poucos instantes, para equilíbrio muscular dos jogadores, avaliação muscular desses atletas, enfim, equipamentos de última geração para ajudar o Corinthians na preparação dos jogadores, na preparação para as partidas e também na recuperação muscular após os jogos, para evitar lesões. Hoje o Corinthians liberou acesso para a gente gravar algumas imagens do pessoal treinando na parte interna do Lab Corinthians R9, mas a atividade também deve acontecer nos gramados do CT, atividade começando ainda nessa sexta-feira, visando o jogo de domingo contra o Coritiba lá na capital paranaense, jogo marcado para as 11 horas da manhã. O Corinthians, que faz uma logística, uma programação diferente, já que o jogo acontece no horário da manhã. Normalmente o Corinthians treinaria hoje, treinaria amanhã aqui mesmo em São Paulo, e só no período da tarde de sábado viajaria para Coritiba. Mas como o jogo é no período da manhã, o Corinthians está fazendo uma rotina diferente, uma programação diferente. Treina hoje, viaja hoje mesmo às 10h30 da noite para Coritiba. Amanhã às 10 horas da manhã tem um treino lá no estádio Dorival de Brito, estádio do Paraná, e fica por lá desde as primeiras horas de sábado, portanto, desde, na verdade, da noite de hoje, passando as primeiras horas de sábado, treinando sábado lá em Curitiba e visando o jogo de domingo pela manhã contra o Coritiba, mudando um pouco a rotina para chegar com mais calma à cidade que receberá esse jogo, já que a partida não será às 4 da tarde, será às 11 horas da manhã. Por aqui, novidade do dia, ou as novidades do dia, são os retornos do lateral direito Fagner e do meia Rodriguinho, que voltaram ontem dos amistosos disputados com a seleção brasileira lá do outro lado do mundo, lá na Austrália, contra a Argentina e contra a própria Austrália. Havia até a expectativa de que eles pudessem retornar ontem mesmo ao CT, mas aí ia ficar muito puxado para os jogadores, uma viagem muito desgastante, por isso eles ganharam esse refresco e hoje devem trabalhar aqui. A gente ainda não viu nenhum dos dois na parte externa do CT, mas isso deve acontecer dentro de mais alguns instantes. O Carille, inclusive, já confirmou que tanto o Fagner quanto o Rodriguinho, os dois serão titulares no jogo de domingo contra o Coritiba. Atividade começando por aqui, Preto. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando, quem sabe, o esboço da formação titular nessa movimentação comandada pelo Fábio Carille.
Tá ótimo, então, combinado. A volta já com o André Cavalcante, trazendo informações e outras imagens para a gente do Corinthians se preparando para mais uma rodada e defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Você tem números aí do time, né? Tem, vamos dar uma olhadinha então no raio-x do Corinthians, os números do Corinthians nessa temporada 2017. Na verdade, essa temporada espetacular, a gente colocou aí o adjetivo do Corinthians. Jogos foram 33 no ano, 20 vitórias, 11 empates e 2 derrotas. Aproveitamento, então, de 71,7%. E a invencibilidade de 20 jogos. Ele perdeu lá na primeira fase do Campeonato Paulista para a Ferroviária e desde então não perdeu mais nenhuma vez. Vitórias consecutivas foram 6 até agora, as 6 válidas pelo Campeonato Brasileiro. Começou na estreia com a Chapecoense o empate, depois vieram essas 6 vitórias consecutivas. Partidas sem sofrer gol foram 17, mostrando a eficiência do setor defensivo do Corinthians. E no Campeonato Brasileiro, 90% de aproveitamento. É um aproveitamento sensacional desse time que foi montado pelo Carille no início do ano. Primeiro, para não correr riscos, para não sofrer gols, para não perder as partidas. A partir do momento em que ele conseguiu dar uma proteção boa ali à defesa, ele começou a trabalhar também o lado ofensivo do time corintiano. Então, nesse momento, a gente vê um time que, além de ser muito bom defensivamente, levar poucos gols, também é um time que tem conseguido construir muitas oportunidades e tem, inclusive, reagido bem quando tem alguma situação adversa na partida. Então, é um time do Corinthians que está muito bem montado pelo Fábio Carille e pelo que mostrou até aqui, com essa pontuação em 7 rodadas, já dá pra gente perceber que vai brigar, sim, pelo título brasileiro. Eles que se entendem. Então, vamos falar do Corinthians, que vai enfrentar o Curitiba. E hoje, antes do treinamento, quem falou foi Guilherme Arana e Maicon. Então, vamos ouvi-los. A gente está muito tranquilo. Estamos trabalhando com muita humildade, porque sabemos que o campeonato é longo, mas estamos muito felizes com o desempenho dentro de campo. Os treinamentos estão sendo muito importantes. Eu acho que quem não está jogando está treinando bem, porque, como eu falei, o campeonato é longo e vai precisar de todo mundo. E todo mundo tem que estar preparado. E, como você falou, ninguém acreditava na gente, né? Só que a gente sempre trabalhou com muita humildade, com a cabeça no lugar, e não deixamos as críticas de fora nos abalar dentro de campo. A gente trabalha, né, para estar no melhor lugar. Graças a Deus estamos liderando, mas sabemos que o campeonato é muito longo, né? E temos o Coritiba, que é uma equipe muito qualificada. A gente estava assistindo o jogo, eu estava assistindo o jogo deles na fisioterapia ontem. Tem os pontos fortes. Mas temos que manter, né? Temos que trabalhar forte, porque está só no começo do campeonato. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito longo, mas, claro, é muito bom vencer, é muito bom estar com essa invencibilidade, fruto dos nossos treinamentos. E, claro, temos que manter a cabeça no lugar com muita humildade, porque tem muito campeonato pela frente. O papo é tranquilidade, né, cara? A gente sabe que enquanto mais a gente ganha, mais pontos a gente soma, mais pressão vem pra gente, até mesmo por sermos hoje o líder. Então, todo mundo quer ser líder do campeonato e sabemos que temos que ter o pé no chão, porque falta muito campeonato ainda, 38 rodadas, tudo pode acontecer. Então, manter o foco, manter o trabalho que a gente tá fazendo, que está sendo bem executado, que o professor Fábio pede, a gente sempre tenta exaltar da melhor forma. Então, estamos bem, estamos tranquilos, sabemos que tem muito chão ainda e que estamos no caminho certo. Não podemos baixar a guarda agora, né? E aqui números, então, líderes do Brasileirão após 7 rodadas. O que nós estamos fazendo aqui? Trazendo informações do Campeonato Brasileiro desde 2006, não é isso? Bom, Tem uma explicação, porque 2006 foi o primeiro ano em que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos teve 20 clubes. Isso. 2005 e 2004 teve 24 clubes. Isso. Bom, aqui nós temos a pontuação 2006, na 7ª rodada. Quem era o líder era o Cruzeiro, com 16 pontos. Agora, o São Paulo, que foi campeão daquele ano, tinha 15 pontos na 7ª rodada. Em 2007, o Corinthians liderava na 7ª rodada, mas o São Paulo que foi campeão. Tá aí o que aconteceu com o pontos. Corinthians? Foi rebaixado. Verdade, 2007. Flamengo liderava na 7ª rodada em 2008 com 16 pontos, mas São Paulo também foi campeão daquele ano com 12 pontos na 7ª rodada. Aí tem o Atlético Mineiro, que era o líder, mas quem foi campeão foi o Flamengo. Em 2010, o Corinthians liderava na 7ª rodada, mas o campeão foi o Fluminense. Em 2011, bateu. O Corinthians era o líder na 7ª rodada e foi campeão também da competição. O Atlético Mineiro em 2012, quando o Fluminense foi campeão.
O Coritiba era o líder na 7ª rodada de 2013, quem foi campeão foi o Cruzeiro. Aí bateu de novo, o Cruzeiro era líder na 7ª rodada e foi campeão daquele ano. São Paulo, em 2015, era o líder na 7ª rodada e o Corinthians foi campeão. O São Paulo, que em 2015 também teve um ano bem complicadinho. Sim. Passou pela zona de rebaixamento. Foi o ano em que o Muricy voltou para salvar o time. Exatamente. E aí, no ano passado, olha só, o líder do Brasileirão era o Internacional na 7ª rodada. O Palmeiras foi campeão, lembrando que o Internacional foi rebaixado. E agora o Corinthians, na 7ª rodada, é o líder. E aí, quem será o campeão? Mas a gente vê que entre todos os clubes, né, que a gente está listando aí, o Corinthians é o que somou mais pontos até a 7ª rodada desde 2006. É uma campanha sensacional do Corinthians. Vai ter que manter agora essa regularidade para chegar lá na frente e ser campeão de novo. Perfeitamente. São curiosidades, né? Curiosidades que a gente está trazendo aqui no Boa Tarde Fox. E estamos trazendo também o André Cavalcante, agora num outro ponto no centro de treinamento do Corinthians e acompanhando o trabalho do Timão. Tá de volta você, André Cavalcante. Legal, Nivaldo Prieto, e por aqui há uma grande preocupação por parte da comissão técnica para evitar o desgaste das principais peças do técnico Fábio Carille. A gente imaginava o processo natural do dia de hoje seria uma atividade com esses jogadores titulares aqui no campo, ou em um dos campos do centro de treinamento Joaquim Grava, mas isso não aconteceu. Jogadores titulares, a gente até mostrou uma parte ali com o Pablo, com o Jô, treinando na parte interna do laboratório R9, uma sala de musculação sofisticada do Corinthians, e outras atividades em outra sala de musculação para esses jogadores titulares, e nenhum deles apareceu no gramado do CT, todo mundo apenas fazendo trabalho de musculação, trabalho regenerativo e sem o desgaste do trabalho físico aqui na parte externa, o trabalho com bola, que acaba exigindo mais desses jogadores, tudo para que todos os jogadores estejam com condições físicas próximas das ideais no jogo de domingo contra o Coritiba. Amanhã ainda há uma atividade na capital paranaense, e nessa atividade aí sim, esses jogadores devem ir a campo, também para um trabalho leve, mas um trabalho tático comandado pelo Fábio Carille. Nesse momento aqui atrás de mim vocês vão ver a movimentação dos jogadores reservas, os jogadores que não vêm começando as partidas, uma atividade em campo reduzido, uma espécie de mini coletivo ali com metade do campo apenas disponível para os jogadores, 8 contra 8, jogadores de colete laranja, time de laranja, um time vestindo uma camisa ali azul escuro, e um jogador ali com colete amarelo, que é o Léo Príncipe. O Léo Príncipe vem se recuperando de lesão muscular. Esse jogador que usa um colete amarelo, colete diferente das duas equipes, é o Coringa, pode atuar para os dois lados, pode participar das jogadas das duas equipes. São jogadores reservas na atividade nesse momento, mas com reforços importantíssimos que eu até citei na minha entrada anterior dentro do Boa Tarde Fox. Rodriguinho e Fagner estão nessa atividade. Rodriguinho no time de camisa azul escuro e o Fagner no time vestindo colete laranja. Os dois retornaram ontem dos amistosos disputados pela seleção brasileira lá na Austrália. No momento que o Léo Príncipe perde um gol ali na cara, Léo Príncipe perdeu uma chance de fazer um gol nessa atividade nessa sexta-feira. Os dois retornaram, o Rodriguinho e o Fagner, ontem, não vieram para cá para o CT, descansaram e hoje já participam dessa atividade. Vão viajar com o time hoje 10h30 da noite para Curitiba e serão titulares domingo nessa partida contra o Coritiba fora de casa. O Fábio Carille não esboçou a equipe titular, mas como ele não é adepto a surpresas, não é adepto a surpresas, dá pra gente já escalar o Corinthians com Cássio no gol, Fagner voltando à lateral direita normalmente, Pablo e Balbuena os dois zagueiros, com Guilherme Arana na lateral esquerda, Gabriel e Maicon os dois volantes. À frente dos dois volantes, uma linha de 3 jogadores, com Jadson, Rodriguinho e Romero pelo lado esquerdo. E na frente, o Jô. Esse o Corinthians para enfrentar o Coritiba, amigos do Boa Tarde Fox. Legal, acompanhando imagens aí do trabalho do time do Corinthians, vamos continuar acompanhando o Corinthians se preparando para esse jogo. Está ali o goleiro Cássio e o Ribeirão vai falar sobre essa escalação que o André Cavalcante acabou de antecipar aqui para a gente, com Fagner e Rodriguinho de volta depois dos amistosos da seleção brasileira, jogando lá na Austrália e ainda se readaptando, voltando para o fuso aqui do Brasil, né?
É muita diferença. Muita. São 13 horas. 13 horas de diferença. E essa ida do Rodriguinho e do Fagner para a seleção brasileira gerou um certo problema, aquele bom problema que a gente sempre fala que o técnico tem. Porque, diferentemente da lateral direita, quando o Paulo Roberto não foi tão bem assim, até porque não é jogador daquela posição, ele foi improvisado, o Marquinhos Gabriel entrou muito bem na equipe do Corinthians. Ele fez 3 muito bons jogos com a camisa do Corinthians na vaga do Rodriguinho. É uma boa situação para o técnico Fábio Carille, porque sabe que pode contar com o Marquinhos Gabriel na ausência do Rodrigo, até do Jadson. Pode atuar também fazendo a função do Jadson. Mas o Marquinhos Gabriel está pedindo passagem. É bom para a disputa interna dentro do grupo também. Que haja jogador também que mostre que pode ser titular, até para o Corinthians ganhar muito com isso, né?